Fala pessoal, beleza? Hoje, dia 12 de julho, segunda-feira, bora para mais um fechamento de mercado aqui para vocês, começando primeiramente pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom, pessoal, a gente percebe que hoje o índice abriu num gap de alta, né? Até mesmo superando a máxima do último pregão aí de quinta-feira. E ele acabou fazendo um recuo, né, bem próximo das médias móveis e depois fez uma recuperação em V. Essa recuperação em V, basicamente, a gente consegue notar que o mercado caiu reto, subiu reto e quando rompeu esse topo aqui, ó, com o candle de ignição, que no caso foi através desse candle gatilho, ele ativou, tá, uma possibilidade de compra nesse espelhamento, projetando o alvo mais para cima. Se você operasse, principalmente olhando o cenário um pouquinho mais macro, a gente consegue observar que na sexta-feira, no pregão, na verdade de quinta-feira, foi o último pregão, né, antes do feriado, o mercado ele trabalhou nessa questão da lateralidade, onde se a gente pegasse e duplicasse essa amplitude, né, porque mesmo o lateral no intraday ele gerou boas oportunidades. E aqui no final desse dia a gente consegue observar que o mercado trabalhou em uma LTA, fazendo principalmente fundos cada vez maiores, né? Fundos cada vez maiores, certo? E dentro disso, esse primeiro fundo aqui foi exatamente na região de retração de 61. Então, basicamente, esse gap e essa inversão de movimento foi o que? Foi uma continuidade da alta. E então, se a gente estivesse observando esse contexto micro do intraday com esse contexto macro, bastava efetuar uma operação de compra, né, na ativação aqui do espelhamento, que seria nesse candle, o stop seria abaixo, né, do último fundo técnico seria aqui, a gente obviamente passaria um pouquinho de calor, mas depois o mercado foi gerando possibilidades de estruturação na operação, como por exemplo nesses candles aqui, nesse candle aqui, né, e a gente percebe que o mercado obviamente ele foi simplesmente ancorado pelas médias do dia todo, né, e quando ele chegou nessa região, inclusive que é a região de alvo, né, aqui dessa caixinha projetada da amplitude total, a gente consegue notar, deixa eu só passar aqui, a gente consegue notar que ele até deu uma estacionada, né? Ele acabou congestionando aqui nessa região, acumulou e no leilão ele acabou superando aqui essa região e indo para os 128.500. Se a gente der um zoom out aqui, galera, a gente percebe que essa região dos 128.500 até mesmo superou o topo do dia 2, tá? O topo do dia 2 estava aqui, exatamente nessa região, tá? Dos 425. Então a gente percebe que o mercado simplesmente passou esse range projetado e acabou fechando aqui na máxima, tá? Dentro dessa estrutura do intraday a gente consegue observar também que o mercado ele foi em tendência, né? Ele foi reto em tendência, principalmente pelo comportamento dos candles gatilhos, né? E da ancoragem e direcionamento e afastamento também, que é super importante comentar, das médias móveis. Então os candles gatilhos, basicamente quem operou o dia de hoje deve ter identificado que, por exemplo, aqui basicamente nessa região, o que, que o mercado acabou fazendo? O mercado acabou fazendo, né, como se fosse uma estrutura de um triângulo ascendente, porque aqui a gente tinha uma região de resistência onde os preços estavam segurando, certo? O mercado estava vindo de baixo para cima, as médias móveis subindo, afastadas uma das outras, fizeram aqui a inversão da VWAP, trabalhando para cima, todos os candles gatilhos de compra a favor do movimento principal, e quando ele rompeu essa estrutura aqui, foi de fato a confirmação da direção do movimento, tá? Então aqui foi um outro candle gatilho que foi gerado, esse outro candle gatilho aqui, ancorado na 20, saindo para fora da 9, esse candle aqui, esse candle aqui, né, ativando o espelhamento do intraday. Então todos esses candles aqui, pessoal, foram candles de confiança, candles de convicção que gerariam uma possibilidade de compra, né? A gente percebe que antes de cravar no alvo aqui também, o mercado ele afastou da 9, lateralizou, fez uma acumulaçãozinha, como se fosse um power breakout. A hora que a média de 9 ancorou, ele saiu na continuidade do movimento de novo, tá? Então foi um dia bem técnico e bem interessante, direcional. O indicador aqui de coloração das médias móveis que eu uso, né? Também se a gente colocar aqui, a gente percebe que o mercado foi extremamente direcional o dia inteiro, né? Trabalhando acima das médias, médias alinhadas. Então essa foi a visão que eu tive aí do índice, tá? Um dia onde eu gosto de operar esses dias direcionais, esses dias fortes, né? O mercado gera bastante oportunidade e
Dentro disso, tá, o dólar ele fez o mesmo cenário, só que é o inverso do índice, né? O índice ele pegou força de compra, o dólar ele trabalhou no cenário de queda, né? O dia todo aí o dólar acabou trabalhando no cenário de queda, chegou a cair aproximadamente aí 122 pontos. É interessante também a gente comentar o dólar, pessoal, porque muitas pessoas operam só assim, né? Olhando o gráfico no intraday. E se a gente der um zoom out, a gente percebe que o dólar ele montou uma estrutura bem interessante de reversão, porque o dólar estava vindo de baixo para cima, né? Desde o dia 24 aqui, subindo, 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 subindo. E se a gente tira os indicadores, o que a gente consegue observar? O gráfico cru. E o gráfico cru, o que mostrou para nós aqui? Uma figura de reversão. Tá? Não sei se vocês conseguem identificar, mas o mercado está vindo de baixo para cima. O que aconteceu? Ombro, cabeça, ombro. Rompeu a angulação no dia de hoje e adivinha, o mercado derreteu, tá? Então quem trabalha principalmente utilizando o Price Action para pegar referências, né, de reversão, de continuidade de movimento, sempre tem que dar uma olhadinha com o gráfico com o zoom, né, o zoom out ali para você conseguir visualizar a floresta, não apenas uma única árvore. Então tem que olhar o cenário macro para você poder, obviamente, operar a favor do micro. Porque quando o micro ele te dá isso daqui, e a gente percebe essa angulação com o rompimento, né? O que aconteceu aqui? O mercado ele rompeu essa angulação, né, do ombro, cabeça, ombro, rompeu essa LTA projetada do ombro, cabeça, ombro, e basicamente aqui no intraday, o que o mercado fez, galera? O mercado rompeu o pivôzinho de baixo. Olha lá, o pivôzinho de baixo, com candle de ignição. Então aqui foi um pullback antes do rompimento, e aqui foi a confirmação, né, e gatilho do candle de venda abaixo das médias a favor do movimento principal. Então nesse caso, caberia uma venda aqui, e aqui minimamente a gente viria trabalhando com alvos de Fibonacci projetado, né? Primeiro alvo estaria aqui, segundo alvo estaria aqui, tá? Se a gente, obviamente, fizer um espelhamento, a gente percebe que o 100% dessa amplitude, né, ele quase foi cravado, mas se a gente projetar aqui o pivô de baixo em si, deu primeiro alvo e segundo alvo, tá? A gente percebe que o mercado bateu aqui, cravou, brigou aqui mais um pouco e estacionou nessa região. Então, basicamente para mim, as melhores oportunidades do dia aí no dólar, tá? Elas se deram principalmente nesse candle aqui. Depois que ele ancorou na VWAP, fez a inversão das médias e continuou trabalhando abaixo das médias, tá? Esse candle aqui. E principalmente esse candle aqui também, tá? Na continuidade de movimento. Aqui também acabou gerando uma defesa, né? E uma rejeição na continuidade. Então aqui também caracterizou uma continuidade de movimento na ancoragem da 9, certo? Rompendo essa angulação aqui. O mercado fez um pullback, deu continuidade e aí ele acabou cravando o alvo. Beleza? Então essa foi a minha visão aí do dia em relação ao dólar. Foi um dia também direcional, técnico, gerou poucas oportunidades, mas as oportunidades que foram, obviamente, formadas foram boas oportunidades. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Aí o fechamento de hoje foi um fechamento mais rápido, mas é isso aí. Vamos para cima, tamo junto e a game porra.